É isso aí, fala Vilhena de volta. E olha só, nossos convidados já estão por aqui. A Mônica Aquino e também o Breno Oliveira, que são aí educadores financeiros e vão falar um pouquinho pra gente como organizar as finanças para tudo dar certo, né, gente? Pelo menos quase tudo. Se você tem uma certa organização, as coisas funcionam. Bom dia e bem-vindos ao Fala Vilhena. Bom dia, é uma grande alegria sempre poder falar aí um pouco mais sobre a educação financeira. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês, passando um pouco do nosso conhecimento. A gente vê assim que quando se fala em casal, a gente tem que ter uma certa sintonia ali, principalmente com essa parte financeira. Com vocês, sempre foi assim? Você sempre foi um casal alinhado nas finanças ou não? Porque a gente vê que quando se casa ali, às vezes um tem algumas preferências, outros têm outras, às vezes no começo fica meio balançado ali. Conta pra gente como que foi assim essa parte de alinhamento de finanças de vocês. Infelizmente, não foi sempre assim, né? Como a maioria dos jovens, quando casamos, entramos no serviço público, nós viemos de famílias que não tinham a cultura da educação financeira, então a gente rapidamente começou a se endividar, né? Daí surgiram as dívidas, começamos a ter alguns problemas, cobranças, discussões, mas a Mônica se despertou primeiro para a necessidade de adquirirmos educação financeira, né? Então ela começou a estudar, fazer cursos, e eu fui percebendo uma mudança nas ações dela comigo. Ela tirou do vocabulário dela as cobranças que davam em brigas na nossa família, né? E passou a trazer assuntos relacionados a sonhos, aos objetivos, a metas. Isso chamou a minha atenção, o modo como ela passou a me tratar. Então, eu também passei a estudar, me interessei pelo assunto e no decorrer desse tempo a nossa vida foi mudando. Saímos de endividados, quitamos todas as nossas contas, passamos a juntar dinheiro, comecei a me interessar também pelos investimentos e hoje é uma paixão que nós temos e entendemos como propósito de vida estar passando esse conhecimento para outras pessoas, né? É bem interessante você falando sobre brigas, discussões. Geralmente, quando se tem ali crises no relacionamento, a maioria está voltada ali para a área financeira, não é mesmo? Que geralmente um ou outro está descontrolado, desorganizado. Às vezes um quer manter na linha e o outro já quer ir para o outro lado e aí vira aquela bagunça. Estou errada? Você está certinha, Jéssica, e é isso mesmo que acontece. A gente observa, né, que atualmente tem até pesquisas recentes que falam que a falta de habilidade em lidar com as finanças está ali no ranking em segundo lugar do motivo dos divórcios, né, perdendo ali apenas para a traição. Então a gente observa que essa questão financeira, ela influencia em todas as áreas da nossa vida, porque se você está ali descontrolado financeiramente, desalinhado ali o casal financeiramente, é bem provável que as outras áreas também serão afetadas. Tá, mas agora eu vou chamar a atenção aqui um assunto, assim, eu acho que vai chamar a atenção das mulheres ou pelo menos vai fazer parte ali da vida de algumas das mulheres. Geralmente quando o casal se alinha ali, ok, vamos todo mundo cuidar da finança, vamos se organizar, os gastos vamos falar um pro outro, vamos tentar deixar tudo certinho. Mas aí, às vezes a esposa é um pouquinho compulsiva com algumas compras e acaba escondendo aquela sacolinha de compras. Tenho certeza que você que está assistindo aí, mulher, já fez isso? Quem nunca? Quem nunca? Já escondeu aquela sacolinha ou veste uma roupa nova e quando o marido comenta alguma coisa, que essa roupa aqui é antiga, você que nunca reparou, porque tem disso, né? O homem costuma nunca reparar nunca não, né? Às vezes não repara. E a mulher usa isso ao favor. Essas sacolinhas escondidas, essas compras que às vezes não está ali no cronograma, não está ali no orçamento dos dois. Isso costuma afetar o relacionamento ou não? Ou é só ali uma partezinha, às vezes, que tá ali, eu preciso me dar esse luxo? O Breno vai responder essa aí. Eu só gostaria de completar que não é só as mulheres que fazem isso, né? Os homens costumam fazer também aquele material de pesca que compra ali, coloca na caixa. A esposa pergunta e fala, não, já tem algum tempo, então não é só as mulheres, né? É o que a gente chama de infidelidade financeira e a Mônica vai falar um pouquinho mais sobre isso. É muito comum e foi
foi excelente essa colocação do Breno, porque nós levamos a fama muitas vezes sozinhas, né? Nós mulheres. E a gente observa que essa questão financeira, ela não necessariamente tem a ver por ser homem ou por ser mulher, mas sim somos seres humanos. E então nós carecemos sim de ensino, de conhecimento nessa área para a gente viver com equilíbrio. E essa questão de infidelidade financeira, às vezes pode parecer até uma brincadeira, é até um pouco divertido a gente falar sobre isso, porém, na minha experiência de atendimento com as mulheres, eu observo o quanto elas se sentem menorizadas e às vezes até se sentem mal por terem que fazer esse tipo de coisa, esconder uma sacola, comprar talvez um creme, um perfume, uma roupa que ela tanto quer e aquela roupa fica ali, ó, às vezes até um mês guardadinha ali no bagageiro do carro, aguardando o momento da entrada dessa peça na casa, né? Por conta dessa cobrança, esse julgamento de que gasta muito, de que é desorganizada financeiramente, compulsiva. Então, existe um peso por trás desse comportamento, né? E que tem solução, que tem jeito, tem uma maneira de você viver com mais leveza, com autorresponsabilidade, um autocontrole ali, gastando de uma forma ordenada e inteligente e também poupando ali para você realizar os seus grandes sonhos. Falando aí de sacolas escondidas, mas às vezes, gente, a gente está falando aqui, às vezes tem homens que realmente não gostam de fazer compras, não gostam de estar indo em loja, escolhendo roupas, calçados, tem homens assim também. E aí depende da mulher para fazer isso. Porque se a mulher não for, gente, o homem vai ficar até pelado aí, porque não vai. E aí, às vezes ela vai e compra coisas para ele, para os filhos, para ela. E aí isso às vezes se torna um valor ali no final, um valor muito grande. Mas é porque o homem, ele não faz isso periodicamente, sempre que precisa. E aí quando precisa realmente fazer aquelas compras, às vezes é um valor muito grande. E aí acaba também gerando muitas conversas ali no casamento, às vezes gera algumas briguinhas, realmente falando que a mulher pode ser ali de uma forma compulsiva. Mas tem vezes ali que elas não pensam só nelas, elas estão pensando realmente na família num todo. Então aquele gasto às vezes vai ser um gasto ali por muito tempo, porque tem homens que realmente demoram para fazer suas compras e dependem da mulher para fazer para isso. E essa parte deles, né? Tem assim também, não tem? Tem sim. E a mulher, ela tem esse poder que às vezes ela não utiliza, que é o quê? Da harmonia do lar, dessa parte das finanças, né? O homem, o provedor, a mulher também provedora do lar, né? A gente está num tempo extremamente moderno, né? Que nós temos o nosso lugar, exercemos as nossas profissões, contribuímos nos nossos lares, mas a mulher, ela tem esse manejo aí com mais facilidade dessa organização das finanças no lar. Então, eu falo por experiência própria. Lá em casa houve uma grande transformação, assim como o Breno relatou aqui logo no início, através do meu despertamento e ir em busca ali. E eu percebo, Jéssica, que às vezes sempre fica um esperando pelo outro e aí geram os conflitos. Ah, mas são as acusações, né? Ah, mas você gasta muito com isso. Ah, mas você não se controla. Aí o outro ataca com acusações também. Ah, mas você não faz nada para melhorar. Então, sempre um vai ter que dar o primeiro passo. É raríssimo quando os dois têm aquele despertar no mesmo momento, né? Então, você que está assistindo hoje aqui e que já começou a interessar por esse assunto, olha só, pode ser que seja você mesma que vai fazer uma grande virada aí nas finanças do seu lar. Estamos falando aqui de casal, né? Mas muitas vezes depois a família cresce, vem os filhos, e a gente vive numa era em que a gente quer dar tudo para os nossos filhos, porque às vezes na nossa época, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, então eu quero trazer isso para o meu filho, ou a questão do tempo. Muitas vezes a gente não tem aquele tempo necessário para dar atenção para os nossos filhos e muitas vezes compramos as crianças, gente, dando tudo ali para elas, tudo que elas querem, a gente compra às vezes demais e tem muitas crianças que acabam crescendo com isso, tendo tudo na mão, vendo a facilidade, tudo que eu quero, eu tenho. Como que a gente deve começar a incentivar as crianças que não é assim que as coisas funcionam? Incentivar realmente a finança
segurança na vida deles desde pequenininho, para que eles chegam na fase adulta, eles não passem apurados ali com finanças ou dependentes ali talvez dos pais ou de outras pessoas? Olha, eu acredito que o primeiro passo é trazer as crianças para participar melhor do orçamento da casa, colocar eles na mesa junto com o casal para discutir as prioridades sobre as compras do mês. Eles têm que, desde pequeno, já passar a ser inteirado de como funciona ali toda a parte financeira da família, né? Na nossa casa, a gente costuma fazer isso e a gente vai buscando meios de ensinar eles desde pequeno a entender a importância que o dinheiro tem. Não é o mais importante na nossa vida, mas é algo importante que precisa de uma atenção especial e eles têm que aprender isso já desde novinho. E quando eles ainda são pequenos, às vezes a gente pensa, mas eles não entendem, mas eles entendem sim. Lá em casa nós temos 3 filhos, o Eduardo que tem 2 anos, o Heitor com 4 e o Breno Gabriel já com 11 anos. E desde pequenininhos, eles já participam conosco e eles já têm essa percepção de que o dinheiro é algo natural. E às vezes a gente coloca aquele mito, aquele peso, aquela carga sobre essa questão financeira. E a criança já nasce assim, já cresce assim, pensando com aquele sentimento de que tem que ir atrás do dinheiro para conquistar algo assim que fica pesado. Ou então aquela escassez, tudo que a criança pede, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E uma técnica que ajuda muito para os pequenos, realmente eles vão pedir, eles são curiosos, eles querem, eles veem na TV, né? E eles querem. E aí, uma forma que funciona é você não gerar essa escassez. Não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro, né? Ele vai sempre falar, poxa, não tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Então, você pode, mesmo a criança pequena, você desafia ela. Que legal! O que a gente pode fazer para conquistar esse valor para a gente comprar isso? O que você está disposto a fazer? Então, aí você traz a criança para você. Que bacana! Então, nós vamos fazer isso, isso e isso para que em tal data a gente compre isso. Olha só o que você está ensinando para a criança. Ela aguardar o tempo, porque hoje, um dos grandes vilões, né? Aí o cartão de crédito, porque a gente antecipa os nossos sonhos. Então, quando você ensina desde pequeno que ele precisa aguardar o tempo para ele adquirir, ele começa a ter um autocontrole aí, mesmo ainda muito pequeno. Falando em cartão de crédito, acho que muitos pais também vão se sentir aí, né, nesse ângulo que eu vou falar. Meu filho, às vezes, ele pede alguma coisa, ele fala assim, mãe, você pode não ter o dinheiro agora na sua carteira, mas você tem o cartão, vamos usar o cartão e a gente compra o que eu quero. Por quê? Porque as crianças veem que a gente hoje em dia tem essa praticidade, mas às vezes é porque as pessoas não querem andar com dinheiro, aí tem o cartão de débito, hoje em dia tem facilidade de Pix, então as crianças veem que a gente tem essa facilidade de estar pagando as contas, em estar adquirindo as coisas, e isso fica na cabecinha deles. Então, praticamente o que você falou é incentivar eles a fazer alguma coisa para ter um dinheiro e ter um tempo. Lá em casa a gente tem assim, o meu filho, ele tem algumas obrigaçõezinhas que ele faz, arrumar o quarto, arrumar a baguncinha dele, ajudar a mãe a organizar a casa, ele arruma a sala e o quarto dele, é o que ele faz. E aí no final do mês ele tem a mesada dele e ele ajunta o dinheirinho dele. Aí no final do ano a gente foi dar uma passeadinha e ele gostou muito de um patinete. Aí eu falei, você tem tanto, o patinete é tanto, vai sobrar dinheiro pra você quer comprar? Aí ele pensou, falou assim, mãe, mas por que você não usa o seu dinheiro? Eu falei, não, porque você juntou o seu pra isso. Eu falei, você lembra que a mãe falou que você tava das suas obrigaçõezinhas, você tem o seu dinheirinho guardado pra você gastar com você, com o que você quer. Aí ele pensou um pouquinho, deu uma volta e falou, então tá bom, vamos levar. Porque senão ele ia guardar o dele, sempre queria guardar, mas que eu utilizasse o meu para comprar aquilo para ele. E quando acontece, né, você tá de parabéns, né, porque desde pequeno, né, eu já vi as fotos do seu filhinho, lindo, lindo. Então, desde pequeno, você já começa a ter esse diálogo, né, introduzir esse diálogo sobre finanças. Ontem eu estava em uma palestra no Finanças Kids, em uma colônia de férias aqui na cidade, muito legal, e a gente estava lá reunido com essas crianças e eu ensinando para eles. Tinha criança de 2, 3, até ali uns 10 anos. E todos eles com os olhinhos atentos, prestando atenção. Então, finanças é coisa de criança, sim. Eles entendem sim e se interessam pelo assunto. Às vezes, nós, pais, que temos essa crença de que foi imposta para nós lá quando criança e que a gente pensa que eles têm que fazer 18 anos para entrarem num trabalho e, a partir dali, tocarem a vida com o dinheiro deles, né? E aí
eles chegam nessa fase sem experiências. Então, esse momento, enquanto criança, é onde eles vão adquirir essas experiências, acertando, errando, fazendo boas e escolhas ruins, e tá tudo bem. É a fase do aprendizado, né? Então, muito bacana. E com as crianças, eu sempre ensino eles uma forma lúdica para organizar o dinheiro. Então, por exemplo, como que é o nome do seu filhinho? Vinícius. Se você dá ali uma mesada, dá um valor ali de R$30 para o Vinícius. Então, você ensinar para ele sempre dividir em 3 partes aquele valor que ele recebe. O dinheiro que ele ganha da vovó, o dinheiro que ele ganha ali de presente, ou que ele faz alguma atividade e é remunerado por isso. Então, sempre dividir em 3 partes. E aí, quando eu faço o evento do Finanças Kids, eu ensino para eles através da história dos 3 porquinhos. E eles adoram. Que é o quê? Você guardar uma primeira parte desse dinheiro para o seu futuro, para esse dinheiro render e com o tempo você ter mais dinheiro. A segunda parte você vai guardar para o seu sonho. No caso aí, o sonho do Vinícius era o patinete, então ele vai guardar essa segunda parte para os sonhos. E a terceira parte ele gasta com o que ele quiser. Pode comprar, né? Desde que os pais permitam, lógico, né? Mas pode comprar um lanchinho extra ali na escola, né? A questão do lanche da escola é obrigação dos pais, né? A gente sabe a responsabilidade dos pais. Mas, às vezes, a criança quer comprar algo extra, quer ter algum gasto ali com os amiguinhos. Então, dá essa liberdade para a criança. Porque, às vezes, a gente quer dar a mesada para educar, só que nós queremos dizer para a criança o que ela tem que fazer com aquele dinheiro. Então, a gente só está terceirizando ali a obrigação da execução do que ela vai fazer. A gente não deixa a criança ter liberdade de escolha. Então, seria dividir a mesada, sempre dar um valor que ele consiga dividir em 3 partes. Uma para guardar para o futuro. Você pode até conversar com ele para você ficar com esse dinheiro e de tempo em tempo você devolver esse dinheiro com um pouquinho a mais para ele entender do juro e depois sempre guardando esse dinheiro para ele render. A segunda parte para realizações e a terceira parte para que ele entenda que o dinheiro é para suprir as necessidades também. Muito engraçado você falando isso, que eu fiz um teste com ele. Eu falei para ele, falei assim, você empresta R$100 para a mãe? Falei para ele, que ele estava guardando o dinheiro dele. Ele falou assim, eu te empresto, mas quando você for me devolver, eu quero que você me devolva uma nota de 100, uma de 50, porque eu te emprestei dinheiro. Eu falei, já nossa, mas entendeu que o conceito. Essa é uma ótima forma de começar a explicar para ele sobre os juros compostos, né? Como que o dinheiro rende quando você investe ele, né? Lá na nossa casa, nós também adotamos esse sistema de pagar mesada para as crianças e orientá-los à forma correta de dividir esse dinheiro em 3 partes. O nosso mais velho, o Gabriel, por exemplo, ele já tem uma carteira de investimento. Todo mês eu sento com ele, a gente verifica os dividendos que ele recebeu e discute como reinvestir esse dinheiro e a carteira dele vai crescendo. A mãe dele ensinou ele a dividir dessa forma, em 3 partes, junto comigo. E ele sempre tem o dinheirinho dele na carteira, quando precisa sair com algum coleguinha. Às vezes, do nada, ele chama a gente, vamos sair para lanchar, que hoje eu vou pagar. Então, é um ensino que vale a pena. Ele aprende a dar o valor devido ao dinheiro, a cuidar do dinheiro dele e também a valorizar o nosso dinheiro, né? Porque quando eles não sabem da onde vem o dinheiro, como que funciona, é muito mais fácil para ele fazer, papai, vamos gastar do seu ali, vamos comprar. Então, eles começam a entender que tem que haver um planejamento, que a gente não pode sair gastando de qualquer jeito, mesmo tendo dinheiro, né? Então, essas são lições importantes que a gente consegue ir passando para eles. E dessa maneira, se tornar ali cidadão bem-sucedido, gente. Desde pequenininho a gente foi ensinando. E a gente vê que agora começou o ano e tantas pessoas estão reclamando. É falta de dinheiro, é conta, comecei no vermelho, gastei demais no fim de ano. E quando chega fim de ano, as pessoas querem comprar presente para todo mundo, parcela ali 10 vezes, aí vai estar terminando de pagar no outro final de ano. Aí vira aquela coisa, aquela bola de neve, vai virando aquela bagunça. E muita gente começou o ano no vermelho. Como que eles devem fazer para sair desse endividamento, para tentar se organizar, mesmo começando no vermelho,
para que daqui para frente consiga ter ali algo, uma finança estabilizada. Agora, nesse mês de janeiro, é cada susto, né? Com as faturas chegando. Tem um pessoal aí que coleciona cartões. Aí é um cartão para pagar a fatura do outro no outro cartão. E começa um grande malabarismo. Aí logo chegam a época de material escolar e impostos. Então, realmente, a preocupação começa a bater a porta, né? E olha só, para quem está aí já começando o ano no vermelho, é o momento certo para chamar a família, né, sentar e colocar todas as cartas ali na mesa e conversar para que todos participem desse processo aí de reorganização, né? E fazer assim, eu costumo dizer que no início do ano, a gente precisa fazer uma faxina financeira. É olhar ali na fatura, pega a fatura e pega ali umas canetinhas coloridas e vai marcando ali na fatura tudo o que você tem o hábito de adquirir e que pode ser substituído por algo mais em conta. Nesse momento em que você está aí, né, no vermelho, no desespero. Então, existem várias possibilidades de você substituir algum gasto recorrente que você tenha, reduzir também, para só aí começar a, de fato, cortar. E o grande erro que eu observo é quando a pessoa está, assim, já com muitas dívidas, começa a cortar ali, talvez corta 100% o lazer da família. Isso eu sinto te informar, mas isso não vai funcionar, porque aí começa a gerar outros problemas, né? Então, aí começa só a trabalhar, não tem mais um momento ali, talvez tinha o hábito de sempre estar com a família, e começa a ficar uma vida, assim, mais rígida, mais sem graça, e isso não dura por muito tempo, né? Então, é importante, assim, olhar o que pode ser substituído, o que pode ser reduzido e o que precisa ser cortado. Às vezes, Jéssica, eu observo com as minhas alunas, só em uma olhada geral ali nas faturas, nas contas, já é possível verificar que está sendo pago tarifas desnecessárias, talvez está ali com 3, 4 pacotes, talvez até de stream, assim, que a pessoa nem está utilizando, mas está ali todo mês sendo cobrado. Então, quando você faz essa olhada, essa faxina mesmo, aí você já, com certeza, já consegue folgar bastante aí no seu orçamento. Tá, eu vou perguntar para vocês aqui agora sobre a pessoa querer investir. Eu quero investir, mas eu não tenho tanto dinheiro, então eu não vou conseguir investir nunca, não vou conseguir crescer nunca. É certo esse pensamento ou não? Na verdade, é um mito, né? Hoje em dia, para você começar a investir com R$10, você consegue comprar ações. A partir de R$30 é possível investir em títulos públicos. Então, é um mito, é uma crença que foi colocada na cabeça das pessoas, né? Pela falta de conhecimento, pela falta de educação financeira mesmo, as pessoas acabam alimentando esse tipo de pensamento. Mas nós entendemos que qualquer valor que você puder começar a poupar e colocar esse valor para render é muito melhor do que não poupar nada. Porque um ano vai se passar, se você tiver poupado alguma coisa, seja poupou R$100 por mês, você vai ter ali seus 1.200 no final do ano. Caso você não tenha começado a poupar e a investir, no final do ano você vai ter só dívida. Então, não se limite a pensar que para investir é preciso muito dinheiro. Comece agora, comece com pouco, comece já que você já vai ter algum resultado. O negócio é começar. Começar. Nunca deixar para depois. Com certeza. Tá, vocês dois são educadores financeiros. Como que vocês podem ajudar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a mudarem a vida de vocês sendo educadores financeiros? Nós temos um canal no YouTube, é o Ecomônica, onde nós damos ali dicas, né, que nós ensinamos até com vídeos mais longos, passo a passo, para as pessoas começarem a olhar para a vida financeira, porque a gente tem o hábito de cuidar da nossa saúde física, a gente cuida do nosso corpo e às vezes a nossa saúde financeira está debilitada e a gente não quer ver. E aí a gente tem ali no YouTube o canal Ecomônica e também no Instagram o Mônica.finanças e o Breno.invest.
que são os nossos meios de comunicação, aí onde a gente entrega muito conteúdo, ajudando as pessoas, ajudando as famílias. Nós somos também bem abertos, né, a diálogos, a gente gosta de fazer palestras, workshops. Inclusive agora no dia 3 de fevereiro, a gente vai fazer um workshop presencial aqui em Vilhena, vai ser muito bacana, depois a gente pode até voltar para falar específico desse workshop. E aí a gente também faz mentorias, consultoria, ensinando ali as pessoas a terem mais habilidade a lidar com seu dinheiro para conquistar sonhos, vencer as dívidas, conquistar sonhos e também ter um futuro aí com mais tranquilidade. Tá, agora eu quero fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui. Eu acho que é uma pergunta que vai ajudar em muitas pessoas. Geralmente, hoje em dia a gente vê que o casal, os dois trabalham. A gente vê que são pessoas ali que estão sempre batalhando para tentar mudar, crescer na vida. E aí o orçamento deles, para crescerem, investirem, terem ali retorno financeiro, como que deve ser feito? Cada um tem o seu orçamento, tipo a mulher fica com tal coisa, o homem fica com tal coisa, ou unir o orçamento dos dois ali para que eles consigam pagar as dívidas, fazer investimento, às vezes correr atrás de algum sonho, realizar algo. Como que deve ser feito isso para que o casal consiga crescer e ter aquela sintonia financeira, amorosa no casamento, para que dê certo? Então, a gente entende que não existe uma regra quanto a isso, né? O melhor é o casal conversar e decidir qual que é a melhor forma para eles, né? Mas a gente entende na nossa casa que a melhor forma, o que funcionou pra gente, foi unir tanto a nossa renda quanto a nossa despesa, e a gente trata isso como uma coisa só. Lógico, cabe aos dois, né, entenderem que cada um tem necessidades diferentes e já prevê isso no orçamento, né? Por exemplo, as necessidades da Mônica são diferentes das minhas. As mulheres têm mais necessidade de estar em salão, apesar de que hoje em dia os homens também frequentam bastante, né? Mas a gente sabe que se você quer ter a sua esposa ali bonita, sempre você tem que investir nisso. Então, quando a gente está fazendo o nosso orçamento, a gente já determina o valor suficiente para cobrir todas essas despesas que a gente costuma ter com o salão para ela. Uma coisa importante também que a gente sempre coloca no nosso orçamento é um valor para a pessoa gastar como ela quiser, sem precisar dar satisfação, para ter aquele valor ali, né? E as outras coisas a gente coloca tudo certinho no orçamento, né? O valor para sair, para passear, o lazer que não pode faltar para a família, né? Então a gente sempre procura envolver todos os meninos, ela, em todo o nosso planejamento, para eles saberem como que funciona tudo certinho, e a gente trata o nosso orçamento dessa forma. Uma das coisas que mais melhorou na nossa vida com a educação financeira foi exatamente o diálogo, a habilidade de falar do dinheiro a qualquer momento que seja necessário. E isso trouxe reflexo para todas as áreas da nossa vida, né? Hoje a gente consegue conversar sobre qualquer assunto. A gente sabe que um orçamento, ele é feito, mas pode ser que a gente saia um pouco do orçamento. Ele, na verdade, para nós, ele é um guia. Não significa que a gente toda vez vai conseguir fazer exatamente o que está ali, não, mas a gente faz o mais próximo possível e vamos fazendo os ajustes necessários no decorrer do tempo. Essa questão que ele falou sobre nós termos um valor, né, onde cada um tem a liberdade ali de gastar com o que quiser. Isso é muito interessante, porque por mais que nós somos um casal, né, que nós temos nossos filhos, somos uma família, nós também temos as nossas necessidades enquanto indivíduo, né? Eu enquanto mulher, ele enquanto homem. Então, a gente tem esse combinado. E com os nossos alunos funciona muito bem, porque eles não se sentem nessa prisão, como se fosse uma prisão, porque de início começa a ter, quando começa a conversar sobre esse assunto, a expor as suas ideias, nem sempre o outro vai concordar com tudo. Então, aí é onde geram os conflitos, né? Então, uma maneira de sanar isso é te dar liberdade para que você tenha um valor ali, talvez até um presente, né? Você quer presentear o marido e tá tudo amarradinho ali no orçamento. Fica sem graça, né? Aí começa a ficar chato o negócio. Então, essa liberdade de ter esse valor para você fazer o que você quiser. Somos adultos, né? Então, a gente tem que tratar a nossa vida financeira como realmente pessoas adultas. É isso aí. Nada melhor do que um diálogo e uma maturidade financeira ali pra gente ter sucesso. Não que sempre vai ser tudo certinho, porque eu tiro por experiência. Antes também era pessoa assim, muito compulsiva, gastava muito à toa.
que depois de um certo diálogo, uma conversa, a gente consegue realmente organizar onde se deve ser gastado, onde deve ser investido, o que se deve ser feito. Então, todo casal precisa ter esse momento de diálogo, precisa ter esse momento de saber onde investir o dinheiro, que as coisas funcionam. Eu espero que vocês voltem aqui para depois falar um pouquinho mais, como vocês falaram, do workshop que vai ter, que é bem bacana. As redes sociais estão ali, ali é o canal, né, que as pessoas podem estar acessando, acompanhando, dicas ali também, né, bastante bate-papo, informação ali no Ecomônica no YouTube. Entre, acesse ali, acompanhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso mesmo. E também tem as redes sociais, o Instagram, que você pode estar acompanhando. Qualquer dúvida, gente, manda lá para a Mônica e fala, eu quero que você fale sobre tal assunto lá. Ela vai estar entrando em contato e a gente pode estar trazendo o assunto novamente aqui para que você participe com a gente, para que você acompanhe. Tá ali, gente, olha só. As redes sociais, então, pode mandar um direct, mandar uma mensagem ali, que a Mônica vai estar aí para te responder. Isso mesmo. E, inclusive, a partir de ontem, né, a gente está com as inscrições abertas para a mentoria, onde a gente vai fazer realmente uma transferência de vida, de toda a nossa experiência, né, o que deu certo, o que não deu certo, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente estudou, que a gente traz, assim, as novidades aí desse campo das finanças, a gente passa para os nossos alunos. Então, a gente desenvolveu um método, então é um passo a passo, onde você vai sair aí do endividamento e vai fazer todo o percurso até começar a fazer o seu primeiro investimento. Então, se você tem interesse de avançar aí, dar esse passo com a gente vai literalmente segurar na sua mão. E o contato pode ser feito através do WhatsApp da mentoria, que é 98140 8115. Tá aí, minha gente. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo conhecimento, pelo bate-papo e espero que vocês voltem. Nós vamos voltar sim, com certeza, porque esse é um assunto que a gente, assim, tem muito prazer em falar, em difundir essa questão das finanças, porque assim como transformou a nossa vida como casal, como família, a gente também quer levar isso para outros lares. Com certeza. Então tá aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje.